Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo de hoje são as expansões marítimas europeias, também chamadas grandes navegações. A expansão marítima europeia acontecerá a partir do século XV. Existem algumas causas que justificam esse acontecimento a partir desse momento. Nós temos que entender que eles estão ligados a alguns elementos. Dentre eles nós temos ali uma necessidade de continuar a busca por especiarias no Oriente. Essa busca por especiarias no Oriente já acontece desde lá das Cruzadas, no século XI. Nós temos ali que o Ocidente, a Europa Ocidental, é abastecida por uma quantidade gigantesca de genericamente chamados, produtos genericamente chamados de especiarias. Como nós falamos lá em nosso vídeo sobre fim do feudalismo, nós já falamos que esses produtos são geralmente temperos e eles continuam fazendo um grande sucesso. Além disso, havia também uma necessidade de também trazer metais preciosos para a Europa. Esses metais preciosos geralmente são entendidos como ouro e prata, mas não são apenas ouro e prata. São ouro, prata, joias preciosas, ou seja, trazer riquezas para a Europa. A Europa já está começando a trilhar o caminho do mercantilismo, que nós iremos aprofundar ao longo de nossos estudos. Além disso, da necessidade de buscar especiarias, a necessidade de trazer metais preciosos, nós tínhamos que os indivíduos tinham que quebrar o monopólio italiano das rotas de comércio. É justamente isso, meus amigos, é justamente essa necessidade de quebrar o monopólio italiano das rotas de comércio que faz os europeus buscarem novas rotas. E essas novas rotas são necessárias porque não apenas o monopólio italiano sobre as rotas tradicionais estão dificultando o acesso, dificultando o comércio, mas em 1453, nós tivemos que Constantinopla, o principal porto, foi tomado pelos turcos, ou seja, tomados pelos muçulmanos. Isso, depois dessa tomada de Constantinopla pelos turcos, nós temos uma elevação de tarifas, nós temos uma elevação de taxas, ou seja, o comércio está mais caro. É necessário, então, trazer uma nova rota para continuar trazendo especiarias, para continuar trazendo metais preciosos, para quebrar o monopólio italiano e para que perpetue-se o comércio. Mas uma das justificativas interessantes é justamente a expansão da fé cristã. Nesse momento, século XIV, nós temos ali que há uma queda no avanço muçulmano. Veja só, nós sabemos que ao longo do século VIII, IX, X, os muçulmanos expandiram-se de uma forma gigantesca. Como nós falamos em nosso vídeo anterior, que o nosso outro vídeo lá, o vídeo sobre surgimento das monarquias nacionais, nós vimos que a partir no século das guerras de reconquista, que aconteceram aí no século XI, XII, XIII, nós vemos ali que os muçulmanos eles vão perdendo a sua força. No século XV, então, que é o século das navegações, nós temos então que eles chegarão a ser expulsos da Península Ibérica. Ou seja, agora é o momento de continuar expandindo a fé cristã para cada vez mais retomar os territórios. Então nós temos esses contextos. Essas novas rotas eram necessárias por quê? Precisamos continuar com a busca pelas especiarias, precisamos trazer metais preciosos, precisamos quebrar o monopólio do comércio italiano e precisamos expandir a fé cristã. Esses são os elementos que fizeram as grandes navegações iniciarem-se. E por incrível que pareça, os primeiros países a se aventurarem nesse mundo são justamente Portugal e Espanha. Falamos aventurar-se justamente porque era exatamente isso que significava. Naquele momento, se aventurar no Oceano Atlântico, o mar tenebroso, era realmente uma grande aventura. Havia muito misticismo, muita pouca informação e realmente era uma grande coragem o indivíduo que se aventurava nesse momento. É justamente no Oceano Atlântico que acreditávamos que existiam monstros marinhos, terríveis serpentes marinhas, polvos gigantescos. E se você analisar com um pouquinho de calma a existência de alguns animais no Oceano Atlântico, você vai ver que não é assim uma loucura total. Se você olhar, por exemplo, o que é uma lula gigante, se você analisar, por exemplo, o que é uma lula colossal,
que nós temos até hoje, e se nós encontramos esses animais até hoje, nós quando os encontramos, eles parecem monstros, com garras, tentáculos, você imagina o que era encontrar um animal desse naquele momento. Então, meus amigos, não é justificando, mas a gente pode até entender por que existiam esses medos, esses temores de serpentes marinhas, monstros gigantes e assim tudo no oceano. Além disso, meus amigos, temos que fazer uma coisa que é interessante. Naquele momento, a grande parte da população ali, o populacho, os marinheiros, as pessoas que entravam nos barcos, eles tinham um pouco conhecimento. Então, pessoal, esse pouco conhecimento, eles acabavam, então, acreditando que a Terra era plana naquele momento, né? Atenção! Eratóstenes, em 220 a.C., em Alexandria, já havia calculado a esfericidade da Terra. Os estudiosos já sabiam há muito tempo que a Terra era redonda, certo? Só que esse conhecimento estava em mosteiros, estava em locais de estudo, não estava ali no populacho, não estava ali na população. A população tem uma mentalidade naquele momento mais limitada. A população acredita em muitas questões místicas e principalmente acreditava só naquilo que o olho vê. Não tem, por exemplo, conhecimento de escala para fazer cálculos, não tinha as tecnologias atuais que conseguem comprovar a esfericidade da Terra. Por isso, cuidado! Se você estiver fazendo alguma questão e na questão estiver afirmando que todo mundo naquele momento acreditava que a Terra era plana, não acreditava. Se estiver afirmando que a maioria da população, principalmente focando na população mais carente, acreditava, aí sim. E isso era um grande terrível medo. Havia o medo da Terra plana, havia o medo de cair da borda do mundo, havia o medo de que você chegasse no meio do Oceano Atlântico, você entra no mar fervente, porque é lá que o sol entra. Então, meus amigos, aventurar-se nas navegações era uma coisa de muita coragem, muita coragem. E é por isso que se destaca o papel de Portugal e da Espanha, que foram os aventureiros, que foram os pioneiros. Aí vocês vão ver que, principalmente Portugal, ele tem alguns elementos que acabaram por ajudá-lo nesse ser de pioneiro das navegações. Falaremos agora do chamado pioneirismo português. Portugal, meus amigos, tinha algumas condições que o fizeram ser privilegiado e auxiliaram Portugal a ser os indivíduos pioneiros da navegação. Primeiro, a própria posição no mar, a posição no mapa de Portugal é privilegiada. Se você olhar no mapa, você vai ver que Portugal é o país mais dentro do Oceano Atlântico. Portugal já tinha uma quantidade de indivíduos que havia essa familiaridade. Portugal possuía uma familiaridade com o mar. Os portugueses já navegavam, os portugueses já exerciam essa navegação. Tudo bem, era uma navegação de curta distância, eles navegavam próximos à costa, mas eles já tinham essa familiaridade com o mar. Dessa maneira, isso faz com que Portugal naturalmente sejam os primeiros a se aventurar cada vez mais dentro do mar. Além disso, como nós conversamos em nosso vídeo do surgimento das monarquias nacionais, Portugal é o primeiro país da Europa moderna a ter um poder centralizado, um poder unificado e ter paz interna. Isso faz com que Portugal possa focar os seus esforços na busca das novas rotas, na obtenção de novas rotas para o comércio. Além disso, depois da Revolução de Avis, Portugal já surgiu ali, a monarquia portuguesa já surgiu aliada da burguesia. Mais um elemento que faça com que a burguesia portuguesa seja fortalecida, tenha dinheiro e a iniciativa da monarquia unidos. A união da burguesia e da monarquia faz com que Portugal consiga focar nesse objetivo que é de navegar e alcançar essas navegações. Então nós temos esses elementos, a unificação da burguesia e dos interesses da monarquia faz com que surja, por exemplo, o que vai ficar conhecido como Escola de Sagres. A Escola de Sagres, ela não é um local específico que tinha uma placa na frente lá, Escola de Sagres, mas ela é uma iniciativa feita ali pelo Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique vai ser justamente o responsável pelo investimento e a elaboração de novas tecnologias. A Escola de Sagres vai ser responsável justamente
pelo aperfeiçoamento de tecnologias. E essas tecnologias são justamente o sextante, o astrolábio, a bússola e o desenvolvimento de mapas, a cartografia, que havia desaparecido naquele momento, está retornando, e o próprio desenvolvimento das caravelas. O desenvolvimento da caravela, um navio maior e com as velas ali numa espécie de triângulo que permitia navegar para todos os locais, esse tipo de situação, essas condições que naquele momento só existiam em Portugal, garantiram que os portugueses fossem os pioneiros nas navegações, justamente graças a esses elementos. Com essas vantagens que Portugal possui naquele momento, nós temos então que surgirão as navegações portuguesas. Nós temos ali que a primeira grande conquista portuguesa é quando Portugal conseguiu tomar uma cidade muçulmana na costa norte da África. Estamos falando da tomada de Ceuta, que vai acontecer em 1415. 1415, a tomada de Ceuta é um marco importante porque é o primeiro momento em que a nação portuguesa consegue um território além da Europa, no caso o norte da África. E os portugueses continuarão navegando ao redor do continente africano. Os portugueses faziam um sistema de navegação chamado navegação de cabotagem, onde eles ficavam beirando assim, modo de dizer, e ficavam ali rodeando a costa da África e desenvolvendo e ampliando cada vez mais os seus territórios. Cada navegação que eles faziam, eles conquistavam um novo território, criavam uma feitoria, que uma feitoria é um entreposto comercial, e dessa maneira os portugueses iam ampliando e dominando a costa africana. Começou em 1415 com a tomada de Ceuta, mas foi aumentando. Chegou até em 1487, quando nós tivemos ali que Bartolomeu Dias chegou ao sul da África e circundou o chamado Cabo da Boa Esperança. Em 1487, nós temos ali que Bartolomeu Dias faz esse grande feito, porque até então o sul da África era um local intransponível, era chamado Cabo das Tormentas. Mas quando Bartolomeu Dias consegue achar a rota para sair daquele local, aí então nós temos que surge o Cabo da Boa Esperança. E as navegações portuguesas culminam na chegada das Índias, na chegada do Oriente, que vai acontecer justamente no ano de 1498, quando Vasco da Gama chega em Calicut, na Índia. Essa navegação que Vasco da Gama tem esse sucesso vai trazer um lucro gigantesco, um lucro tão grande para o governo português, mas um lucro tão grande que quando Portugal recebe Vasco da Gama de volta, Portugal organiza uma gigantesca marinha com mais de 13 navios, se não me engano eram 15 navios, que serão liderados por um fidalgo português, com os principais, os melhores pilotos, com os melhores mapas, com tudo de melhor, os melhores navios, tudo de melhor nessa viagem. Essa viagem era liderada por Pedro Álvares Cabral, que no dia 22 de abril de 1500 descobriu o nosso Brasil. Há uma teoria que durante muito tempo disse que Cabral errou a rota e chegou aqui por engano. Essa teoria já está há muito tempo sendo contestada e já está quase caindo por terra. Por quê? O cara tinha os melhores mapas, o cara tinha os melhores pilotos, os melhores navios e errou um continente de distância? Bom, não é mais visto dessa forma. Na realidade, nós temos ali que acredita-se que Portugal já sabia com antecedência da existência do Brasil, mas não podia dizer, não podia divulgar o seu conhecimento, porque até então esse território pertencia à Espanha, como nós veremos daqui a pouco. Nesse quesito, então, os portugueses esconderam o conhecimento e só depois que tinham assegurado sua posse daqui, a posse dos territórios, que eles divulgaram a descoberta com essa errada de Pedro Álvares Cabral ao chegar aqui. Nesse momento, meus amigos, precisamos entender então que Portugal é o grande pioneiro das navegações. Portugal abre esse novo território para a expansão comercial justamente ao conquistar a costa africana, ao chegar até as Índias e também ao chegar até o Brasil.
Diferente de Portugal, meus amigos, diferente de Portugal é o caso espanhol. A Espanha vai demorar praticamente 100 anos para conseguir chegar até a sua primeira navegação. Quase 100 anos. A primeira navegação espanhola acontece justamente em 1492. Como vocês viram no vídeo de surgimento das monarquias nacionais, a Espanha estava envolvida com as guerras de reconquista, não possuía paz, não tinha foco. Dessa maneira, nós temos ali que isso atrapalha o desenvolvimento. Na realidade, a Espanha só irá nascer quando nós temos o casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Esse casamento acontece só em 1492. Depois do casamento, então, surge a Espanha como reino definitivo. Eles conseguem expulsar os árabes e só nesse momento eles vão empreender as suas navegações. E é justamente em 1492 que nós temos ali a figura de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é responsável pela primeira grande navegação espanhola. Cristóvão Colombo, já sabendo da teoria da circunnavegação, a teoria da esfericidade da Terra, Cristóvão Colombo, então, acreditava que navegando sempre para o norte, navegando sempre para o oeste, Cristóvão Colombo daria a volta na Terra e chegaria até as Índias. Ele estava quase certo. Por que quase certo? Primeiro, ele acreditou que a viagem ia ser muito mais curta do que realmente foi. Segundo, ele não sabia que no meio do caminho tinha a América. E é justamente nesse momento que em 1492, Cristóvão Colombo vai chegar ali nas Bahamas, e vai navegar entre Cuba e também entre a ilha de São Domingos. Nós temos ali que essa é justamente a primeira grande navegação espanhola, mas não é a única. A Espanha também é responsável pela primeira navegação de circunnavegação, ou seja, a primeira volta ao mundo. Essa primeira navegação será feita por Fernão de Magalhães entre 1519 a 1522. Atenção! Essa circunnavegação é atribuída a Fernão de Magalhães, 1519 a 1522, porém ela foi iniciada por ele, mas não foi finalizada. Fernão de Magalhães acabou sendo morto em 1521, quando desembarcou em uma das ilhas, se envolveu em um conflito com a população indígena local e acabou sendo morto. Essa navegação para Fernão de Magalhães parou, só que seus subordinados e seus navios e a sua viagem continuou até retornar para a Espanha, fechando ali uma viagem de volta ao mundo. Portugal e Espanha agora são senhores das novas rotas que provêm novas riquezas e dessa forma precisam organizar as disputas e concorrências existindo entre eles. Dessa forma, então, Portugal e Espanha vão recorrer ao auxílio da Igreja, recorrer ao auxílio da autoridade máxima, o Papa. E é neste momento, com o auxílio do Papa, que surgirá a primeira tentativa de tratado de conciliação entre Portugal e Espanha. Estamos falando justamente da Bula Intercoetera, de 1493. A Bula Intercoetera marcava uma linha imaginária que cortava o mundo a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. Onde ficam as ilhas de Cabo Verde? As ilhas de Cabo Verde, meus amigos, ficam ali perto da costa africana. Então, essa linha imaginária partiria das ilhas de Cabo Verde e 100 léguas dela seria a marcação. Como deveria, então? Essa linha imaginária, ela deveria dividir o mundo em dois. Muito bem. Tudo que existisse a oeste da linha da Bula Intercoetera pertenceria à Espanha. Tudo que existia a leste da linha imaginária da Bula Intercoetera pertenceria a Portugal. E é nesse momento que nós vemos que é muito estranho que Portugal não aceita esse tratado. Portugal faz de tudo para não aceitar esse tratado, justamente porque acredita-se Portugal já sabia da existência de das terras brasileiras. Só que a Bula Intercoetera não dava nenhum pedaço de terra para Portugal. Portugal, então, não aceita o tratado. É nesse momento que é formulado um novo tratado, o Tratado das Tordesilhas de 1494.
Este novo tratado divide o mundo a 370 léguas de Cabo Verde. Dessa forma, nós temos ali que um pedaço da América, um pedaço do novo continente, ficaria a cargo de Portugal. E Portugal, então, aceita este novo tratado. Perceba que é muito estranho Portugal não aceitar o primeiro tratado de início. Esse é um dos elementos que reforça as ideias, as teorias de que Portugal não chegou no Brasil por engano. Portugal já sabia da existência do Brasil. Porém, se ele divulga a existência das terras brasileiras antes de ter um tratado que assegurasse sua posse, ele poderia perder essa posse, além de poderia, quem sabe, até causar uma guerra, uma crise internacional. Então, Portugal espera o Tratado das Tordesilhas, é 1494. E depois disso aí, nós temos ali a chegada de Pedro Álvares Cabral nas terras brasileiras, lá em 1500. As navegações, meus amigos, elas abrem ainda mais as transformações e as mudanças acontecidas do mundo que era medieval agora para o mundo moderno. As navegações terão consequências importantíssimas para esse novo mundo moderno europeu. Nós temos, por exemplo, que nós teremos ali novos produtos coloniais chegando na Europa. Chegaremos ali, por exemplo, chegará o tabaco, chegará ali outras formas de riqueza, temos mais metais preciosos chegando na Europa, nós temos ali a abertura de novos mercados consumidores, nós temos ali o deslocamento do eixo comercial, que antes o eixo comercial era no mar Mediterrâneo, agora o eixo comercial é no Oceano Atlântico. Nós temos uma mudança gigantesca nesse ponto, principalmente trazendo grandes riquezas para a Europa. Mas nem tudo são flores, porque com as navegações e como veremos no futuro, a colonização da América, nós teremos o retorno da escravidão, onde milhares de africanos serão escravizados e trazidos para a América. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, esse vídeo trouxe informações importantes para você, lembre-se, assine o canal, ative o sino para auxiliar o História à la Carte a crescer e virar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera, e até a próxima!